pessoal, estamos aqui ó, no Miss Moon hoje. Vai ter massa, hoje vai ser massas e super saudável. E tem sobremesa também. Vamos lá para ver como é que vai fazer isso hoje? Ai, deve ser bom porque da última vez foi um espetáculo. Tá? Nossa, meu Deus, um monte de preguiça. Só que a gente pode ter menos trabalho. Como que eu vou cozinhar um inhame sem que ele dê aquela coceirada ou aquela cola na mão? Eu gosto de cozinhar ou no vapor, ou eu cozinho ele sempre com casca, né? Lavo ele rapidinho e cozinho ele em água, cobrindo ele com água. Gosto de cozinhar até com a tampa fechada da panela. Ou no vapor. Depois que ele está macio, eu tiro ele ou do vapor ou do cozimento, passo numa água, pode ser da torneira mesmo, e descasco ele. Esse cozimento com a casca, primeiro que protege o interior, segundo que não vai fazer com que eu tenha que ficar descascando e aquela cola ou aquela coceira, por presença dos compostos cianogênicos, me deem coceira. Tá? Isso, cozinhando. Tem muita gente que tem alergia até. Então eu gosto de cozinhar ele com casca. Tá? Eu até vou pedir para o pessoal da cozinha me dar uma... Daí eu gosto de cozinhar ele dessa forma. Eu estou explicando o que é um inhame. Eu vou pedir ela vai pedir para você ver. É uma batata, parece que tudo crespinho assim, escuro, igual mandioca. O inhame é ótimo para quem está entrando na menopausa. Eu. Ninguém aqui. Eu. Para quem está entrando na menopausa ou para quem tem muito desconforto quando está na época de estar mocinha. Tá? Ele ajuda muito na regulação hormonal feminina. Tá? Então é bem interessante. E ele também auxilia muito na imunidade. Isso mesmo. Então é bem interessante. Quanto tempo que é ele fica cozinhando na panela? Daí vai depender um pouco da... Eu vou passar para vocês verem. Que todo mundo conhece, né? Aí você amassa ele, só que ele é um negocinho redondinho assim, ele igual de mandioca. solta. Tio de terra, né? Faz a terra. É uma ótima opção, claro que daí é uma coisa um pouco mais raiz, né? Mas às vezes, se você tem inhame cozido, no café da manhã ele grelhadinho com manteiga ou azeite, fica uma delícia. Ou você pode também fazer assado no forno, tá? Fica uma delícia. André. Inhame, fica uma delícia. André. Fatia e sela na frigideira. Eu adoro sempre encarar, eu falo, caraca. Aí já ficou tipo um iogurtezão, né? Tem um danoninho que se faz danoninho, mas se faz com inhame, daí você pode colocar morango, inhame, alguma coisa para adoçar, uma banana fica legal. Aí você bate tudo isso e faz um danoninho para as crianças, entendeu? Fica bem gostoso. Ele tem uma elasticidade muito grande. Daí você pode deixar ele cozido dentro do freezer. Pode no freezer, sem casca. Não, esse não. Pode.
Pode deixar cozido dentro do freezer, que aí quando vocês quiserem fazer inhame piri, pode, ou também para fazer um purê. De repente, quando ele sai do freezer, não vai dar tão legal para fazer grelhado. Mas ele dura uns 3 dias na geladeira. E o inhame piri, gente, o que a gente faz? Inhame piri é um inhame cozido descascado. 100 gramas de água, bebida vegetal de castanhas. O mais gostoso é fazer para fazer com castanha. Hoje eu fiz com água, por quê? Porque a água tem menos. A água não tem caloria, né? E a bebida de castanha tem. Eu não sou paranoico da caloria, mas eu posso dar uma enxugada, especialmente com gordura, que cada grama tem 9 calorias por grama. Então a gente pode dar uma enxugada, porque já vai azeite de oliva. Tá? Mas quando você faz ele com uma bebida vegetal, ele também dá uma veludadinha, fica gostoso. Então dá para variar. Quando faz com água, a perecibilidade é maior, é menor. Quando faz com castanha, zera mais rápido, porque a castanha fermenta. Tá? Quando polvilho azedo, André, não vou comprar polvilho azedo só para isso. Pode fazer com polvilho doce? Pode fazer com polvilho doce. Tá? O azedo ele vai dar aquele gostinho mais de queijo. Alho. André, não gosta de alho cru. Pode fazer com alho já assado. Bota lá uma cabeça inteira no forno. Bota um alho assado. Tira daqui que tá O cheio. que é levedura nutricional? Levedura nutricional, ela é uma excelente fonte de vitaminas e complexos. Essa couve dá para rechear de tudo. E se fizer ela numa forma mesmo, né, ela vai ficar bem suculenta. Mas se quiserem, pode fazer um pré-assado dela sem o molho, para ela dar uma secadinha e depois coloca o molho que também fica gostoso, tá? Ó, aqui já está pegando mais consistência, que é o polvilho cozinhando. O polvilho cozinha em torno de 65 graus. Assim, Lembrando que depois que fica frio, ele vai ficar mais duro, tá? Então não adianta eu querer deixar um rejunto aqui, que depois vai virar cimento dentro da geladeira. sai depois de aberta ela, que ficou pouco do panel dela. Vou passar para vocês verem o ponto. Chegou. Ó, cuidado com a panela quente, mas só para mostrar para vocês. Olha para vocês. O repolho tem que ser um pouquinho mais. Selga não, o repolho sim. Legal a gente ativar. Ó, meninas, eu cozinhei, ó. E aí mudou a textura, ó. Fica mais parecendo um queijo mesmo. Essa é a ideia. Tá? Quando gelar, ele vai ficar mais cremoso ainda, mais firme, tá? Aqui a ideia é realmente um requeijão. E o cheiro fica uma delícia. Ó, ele vai resfriando e vai ficando Mais concentrado.
tomate e agora vamos para a nossa massa. O molhinho de tomate é esse aqui, tá? Querem que eu passe? Eu acho que você come aquilo, fica crocantinho embaixo, levemente suculenta, bem fininha. É muito gostoso e não tem glúten, né? Daí pensando nessa receita, eu dou aula num curso lá no Rio de Janeiro que se chama Veg Chef. E daí, lá a gente faz várias receitas veganas, enfim. E uma das receitas é essa daqui, porque é muito versátil para vocês usarem. Hoje estão usando como massa de lasanha, por exemplo. Vocês vão ver que a estrutura é muito legal. Espero que tenha ficado composto. O que acontece? Essa massa, vocês vão bater no liquidificador ou até mesmo na mão, né? Não precisa sujar o liquidificador, mas eu gosto de colocar um temperinho extra aqui que eu não me escrevi. Mas não tem segredo nenhum, é só erva, né? Sempre erva faz a vida. 120 gramas de farinha de grão de bico, tá? Tem que ser de grão de bico. Posso substituir por outra? Não rola. Não rola. A farinha de grão de bico tem uma quantidade de proteína e de carboidrato que ajuda a estruturar essa receita, tá? 260 gramas de água, 30 gramas de polvilho doce, sal, cúrcuma, que é açafrão da terra, para deixar ela mais amarguinha, uma pitada de pimentinha. Para untar a frigideira eu vou usar um óleozinho, mas eu gosto de colocar um pouquinho de salsa, um punhadinho de salsa. Esse hoje eu coloquei um pouquinho de cebolinha verde, tá? Para dar um gostinho, que às vezes a farinha de grão de bico pode ter um residual que às vezes não é tão agradável ao paladar. Fiz a massa, ela fica líquida e a primeira, sempre igual qualquer panqueca, vai parecer que grudou e etc e tal. É a macumba da panqueca. A primeira sempre cola, né? Vocês querem ver o molho de tomate aqui, gente? Ó, tá aqui. Se quiserem ver, eu passo para as meninas também. Fiz a massa, beleza, e depois eu vou cozinhar e ela vai... Ó, olha esse disco, é vegana, não rasga nem nada, tá? É uma massa muito maravilhosa. Se tem gente que tem alergia, ó, super, super legal. Então aqui é a massa da lasanha hoje. Tá gostosa a lasanha? Daí aqui eu cozinhei de ambos os lados, tá? E eu posso usar como panqueca, ou como massa de lasanha, ou como wrap, entendeu? Então é mega coringa. E para este tamanho eu usei duas conchinhas pequenininhas, que é mais ou menos uns 60 ml no total, tá? Mas daí vai variar de frigideira para frigideira. Vocês podem fazer num frigideirão maior e para fazer uma maçona de lasanha maior, né? Então vocês podem deixar na geladeira também ou congelar. É melhor untar, especialmente as primeiras. Porque como não tem ovo, é o fato de ela não ter ovo. Você pode ter ali um pincelzinho com azeite e o pincel próprio não precisa fritar a massa. É só untar realmente com um pincel, tá? Daí aqui já falei do molho de tomate, já falei da massa. Agora eu vou falar do que eu fiz. Do molho à la norma. Na verdade foi inspirado, mas não é. Molho Dona Norma é inspirado na pasta à la norma. Pasta à la norma é uma pasta que vai azeitona preta, vai berinjela, geralmente frita, né? Vai uma ricota de cabra ou de boi mesmo, folha de manjericão e molho de tomate. Essa pasta à la norma é uma delícia. Eu adoro macarrão assim, porque eu amo berinjela. Adoro berinjela. Mas aqui, para deixar com essa textura meio bolonhesa, que eu acho que deve estar, eu não provei a lasanha no todo, eu provei tudo separado. Mas aqui, o que eu fiz? Eu coloquei a berinjela
junto com os cogumelos, isso aqui tá aqui, tá? Berinjela e cogumelos. 2 berinjelas picadas, uma bandeja de cogumelos, uma colher de shoyu, ou pode ser também de miso, que vocês sabem que eu adoro. Páprica defumada, sal, azeite, água, alho e ervas. Misturei todos esses ingredientes, levei para assar no forno. 30 minutinhos, ficou assado. Ah, André, quero ele mais dourado. Daí deixa mais 5, 10 minutinhos, daí vai muito do teu gosto. Beleza? Cheguei neste ponto. Aqui, ó. Tá? Berinjela, essa coisinha aqui é berinjela. E aqui é sementinho que depois eu vou colocar. Muito bom. Que é a berinjela com os cogumelos e é excelente, tá? Só para vocês verem como é que está. Aqui é a berinjela com os cogumelos e as sementinhas. Viu? Hoje eu coloquei shiitake, shimeji e Paris. Fiz um mix de todos, tá? Coloquei todos juntos. Mas pode usar shiitake, shimeji e Paris, tanto faz, tá? Eu só não cortamos os cogumelos em Paris todo fatiadinho, porque eu queria que ele aparecesse um pouco, então cortamos em 4. Os outros o shimeji a gente despetalou, como se faz, e o shiitake a gente fatiou, tá? Não se lava cogumelo, pelo amor de Deus. Ele é uma esponja. Cogumelos e sementinhas. Acho um pouquinho de molho de tomate, fiz uma camada de massa, coloquei esse meu bolonhesa, coloquei o inhame piri, massa, recheio bolonhesa, inhame piri. Eu não coloquei mais molho de tomate porque o meu bolonhesa não ficou molhado ao extremo. Até porque a gente ia cortar, eu fiz uma massa grande. Se eu fizer uma lasanha, depois ela fica toda, né? A lasanha é melhor sempre comer depois um pouquinho fria, né? Então o meu bolonhesa, ele tá realmente nessa textura, tá? Tem uma umidade, mas querem que eu passe para vocês verem? Tranquilo? Vocês querem? Não? Ó, ele tem uma textura molhada, mas não é encharcado, tá? E daí eu fui fazendo camadas e acabei com... Coloquei o recheio e coloquei o tofu piri, tá? Aqui o pessoal ali da cozinha, a equipe toda, a gente combinou de servir embaixo com mais um pouco de molho de tomate, né, para trazer esse frescor, porque ela tá com um gosto mais, né, gostoso também, assim, espero que seja gostoso, né? Muito bom. E o inhame piri é gostoso? É. O que acontece? O pesto geralmente, né, eu fui pra Gênova até. Aí fui lá provar o pesto tradicional, assim, vamos ver o pesto, né? Eu adoro pesto. Fiquei um pouco decepcionado. Não, tô brincando. Tradição é tradição. Brasileiro cria bastante, né? Mas lá o pesto ele é bem mais gorduroso, mescla os dois queijos, não é só parmesão, lá eles usam também pecorino, tem um pouco mais de acidez por causa da presença do pecorino, que é uma delícia, e é o tradicional e é muito gostoso. Mas às vezes para o nosso dia a dia, a gente come, eu às vezes coloco numa massa e me sinto um pouco, realmente tenho dificuldade pela grande quantidade de gordura. Então aqui, até a ideia, deixa eu pegar uma colher aqui. Eu vou passar para vocês olharem, se quiserem comer já um picadinho para comer pistache. Hoje à noite eu usei um pistache porque tinha ali na cozinha, ele está reservado para todos os meus próximos. Compraram enganado e agora virou meu. Ó, sorteio. Aqui eu usei manjericão, oleaginosas tostadas, eu usei pistache hoje, mas pode ser qualquer uma. Se não quiser tostar, não tem problema. Mas eu acho que, por exemplo, uma amêndoa, quando é levemente tostada,
ela dá um sabor um pouquinho mais gostoso, né? Coloquei rúcula também, que a rúcula é uma excelente fonte de vitamina C, então é bem interessante, especialmente para a imunidade. Agora a gente está entrando em tempos mais friozinhos, então é bem bacana. O manjericão ajuda muito na digestibilidade, ele também faz com que a gente tenha libere mais saliva, então auxilia muito na primeira digestão quando a gente come carboidrato, porque tem mais amilase salivar, que é a digestão deste carboidrato na boca. Salsinha, eu hoje não coloquei salsinha nesse, tá? Mas a gente pode colocar salsinha também porque é super digestivo e diurético, mas não há necessidade. Eu aumentei daí um pouquinho a rúcula, ok? Azeite de oliva, abobrinha com casca, tudo, pega, taca a abobrinha ali dentro. A abobrinha vai deixar esse aveludado cremoso, tá? Alho, sal, um pouquinho de suco de limão para melhorar, para preservar, para não oxidar e também para realçar os outros sabores. Pimentinha do reino, eu usei nesse parmesão, tá? Mas vocês podem usar a levedura nutricional caso queiram fazer ele vegano, beleza? O que você faz? Baixa todos os ingredientes no liquidificador, chega nessa textura. O que eu fiz primeiro? Não é tão, às vezes, simples assim. Como a abobrinha é mais pedaçuda, eu bati primeiro a abobrinha com as folhas todas. Depois que eu bati isso, eu coloquei o meu parmesão e a minha oleaginosa, que hoje eu escolhi pistache. Daí triturei, mas deixei ele mais granulosinho, para lembrar mais do pesto tradicional. Beleza? Daí ele vai ter um gosto, às vezes, um pouquinho mais amargo por causa do manjericão ou por causa da rúcula, tá? Daí vocês estão provando aí para sentir o sabor. Tudo bem? Você pulveriza primeiro, depois que Esse aqui ele já tinha ralado, mas pode pulverizar. Mas pode pulverizar. Aqui eles deixam ralado para as saladas, isso. Mas ainda veio mais uma trituradinha para ele, porque o ralado deles é grande. Então eu deixei ele um pouquinho menor, para ficar mais sutil. Tá? você põe gelo também na hora de bater? Isso, boa dica. Pessoal, outra coisa que eu fiz, bem lembrado, gelo. Que daí tem que anotar mentalmente porque não dá para escrever. Eu coloquei 5 pedrinhas de gelo. Que daí ajudou na emulsão e às vezes tá um pouquinho amargo e o gelo ajuda a deixar menos amargo. Ajuda a não ficar tão... André. Oi. Você só usou amêndoas de oleaginosa? Eu usei pistache hoje, só pistache. Você pode usar o que você quiser. Amêndoa, quando usa para não ficar com aquela cara de cascola, daí usa só a lasca de amêndoa, né? Daí não aparece... Porque assim, se ficar com cara de rústico, pra mim não tem problema. Às vezes tem gente que não curte, entendeu? Bota 5 pedrinhas de gelo que não está escrito aí. Pra gente fixar a cor e às vezes tirar um pouco de... Se você quiser mandar as fotos pronto, pode mandar sim, eu cancelo o meu fotógrafo. Eu preciso de umas 6, 7 fotos para pôr o seu anúncio, para pôr na matéria. A matéria está pronta, eu vou te mandar para você ler. Porque no final eu só Mas você pode me mandar. Você me mandando até umas 4 horas da tarde essas fotos, para mim está excelente. Você pode fazer de manhã, não tem problema não precisa ser o meu fotógrafo. Você dá o nome do seu fotógrafo, inclusive eu coloco o crédito para ele. Bati com o manjericão? Não, coloquei no começo. Desde o começo. Porque tem gente que branqueia. E as roupas, aquela que você quer mostrar, para mim não tem problema. Mostra as roupas que você quer mostrar. Se você quiser fazer de manhã e quiser que eu for aí para acompanhar, ajudar você, fazer um story, mostrar o que ele está fazendo, eu vou também de manhã. Não tem problema, tá? Agora, se você achar que não precisa, pode me mandar as fotos. Lá eles têm um arroz com chá, é um prato bem típico, onde eles cozinham camarão seco com arroz. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know.
holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. O grande point aqui desse nosso nhoque é o seguinte. A gente pode usar qualquer batata, inglesa, batata doce, batata asterix. Uma mandioquinha eu já não gosto de usar sozinha, eu gosto de misturar com batata inglesa junto para dar um pouco mais de estrutura. Se eu for usar uma mandioquinha, eu vou cozinhar ela no vapor para ela ficar bem firme. Tá? O grande ponto do nhoque é não deixar a sua batata ficar extremamente aguada e nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai colocar as farinhas com as batatas quentes. Porque senão eu vou ativar o amido das farinhas, seja ela de trigo ou não. Eu vou colocar farinha, e daí ele vai ficar muito farinhento. Tá? Não é pôr a batata doce na geladeira, ou qualquer batata, na verdade? Depois de cozida, faz o purê e daí a gente coloca na geladeira. O que fizemos hoje? Aqui, por exemplo, hoje, eu não tinha amassador de batata. Então eu tive que amassar a batata com um fouet. Só que ela ficou mais pedaçudinha. Tá? E daí, às vezes, por ela estar pedaçudinha, o ponto pode mudar um pouco. Então é bom que ela esteja mais lisinha, um purê bem liso. Só que para não dar tanto trabalho, o que a gente optou em fazer? Porque você também pode fazer isso. Eu gosto de nhoque tostado. A gente, ao invés de cozinhar ele na água, levou ele para cozinhar por 10 minutinhos no forno. Tá? Então ele vai vir com uma... Não sei se vai chegar com uma textura de casquinha, porque a gente tem que tirar do forno e fazer a montagem. Vai o molho, mas a gente assou ele, ao invés de colocar ele na água. Tá? E você pode fazer isso também. Porque a gente estava cortando, e daí tinha uns pedaços de batata maiores e atrapalhava, quebrava a massa. Então, para facilitar, a gente fez em bolinhas, assou no fogo. Tá bom? E também... Frigideira não. Na frigideira direto não, porque daí... É porque daí ele vai ficar, às vezes, com um gostinho de farinha crua. Outra coisa, agora já que a gente falou de assar, eu assei pode ser de 10 a 15 minutos, esse forno ficar um pouquinho mais potente. 10 a 15 minutos. Começou a dar uma leve douradinha. Tá. Outra coisa que vocês podem fazer é pegar, e daí isso eu já fiz no restaurante de buffet. Pega a massa, recheia com esse frango, coloca numa assadeira com molho de tomate, coloca ele na assadeira, mais molho de tomate em cima e parmesão. Leva pra assar no forno, gente. Sério. Façam e depois me mandem uma mensagem. Fica incrível. Eu já combinei com a Paty que a gente vai fazer essa receita na casa dela. Só que daí a gente vai fazer com mandioquinha, recheado de bacalhau. Nossa! Quando que nós vamos, Paty? Quando? A gente vai cozinhar. Pra quem não sabe, eu vi que a gente cozinha, a gente tá lá dentro. A gente cozinha junto super bem, temos gostos parecidos, então é super agradável e gostoso. Tanto de cozinhar quanto ficar trocando figurinha. Hoje a gente estava almoçando aqui junto falando, já viu tal restaurante? Não sei o que, tem que ir nesse, é muito gostoso, né? Porque a gente ama comer. Dois são dois caminhos. Bom, ó, o ponto da batata, só para vocês verem, é esse aqui. Esse é o purê, você torcer e cortar. Ou, no caso, hoje a gente fez as bolinhas e levou para assar com fiozinho de azeite. Daí a gente levou todas para assar. E o que eu estava falando para vocês é, vocês vão pegar aqui, rechear, fechar. Eu gosto muito de usar luva quando manipulo salgados. Fecha com o frango dentro, coloca no molho de tomate, rega com molho de tomate em cima, parmesão, forno e vocês serão bem felizes desse jeito. É o molho de tomate que vai estar unido assim. Sim. Pode ir no forno também direto. Jogar no molho de tomate. Sem o molho também dá, foi o que eu fiz agora. Eu no pesto, não com molho de tomate. Eu coloquei um pouquinho de azeite de oliva, que a gente tem tapete de silicone. Tá? Pra não colar.
Papel manteiga não, daí é melhor você colocar no alumínio. Eu não gosto muito do contato direto, tá? Mas manteiga também você tem que possa colar. É melhor aquele dobre, não sei se você conhece, ele é meio... Não, ele não cola, mas um tapetinho que cola. Ou entra no meio, coloquei daí a macumba de tempero, vai no que quiser colocar. Eu coloquei alecrim seco, coloquei tomilho, óbvio, coloquei um pouquinho de orégano, um fiozinho de azeite de oliva, um fio de melado, pitadinha de sal, e levei para o forno, 200 graus, ficaram aqui nesse forno, ficaram 8 minutos só. Porque eu não queria que o tomate explodisse, eu só queria que ele desse uma leve cozida e absorvesse um pouco o sabor desses temperos, tá? Então ele vai ser usado como decoração, então ele fica mais inteirinho. Você pode usar esse tomate para fazer mil coisas também. Só que é um assado rapidinho. Mas aí os temperos vocês podem variar como quiserem. Se não tiver tomate de cereja, pode ser até um tomate grande, sabe? O processo eu não gosto funciona muito bem. E daí um fiozinho de melado só pra gente trazer um pouco de conforto, porque às vezes o tomate fica muito ácido. eu comi, eu odeio. Só as ervas e o melado. Isso. Eu botei alecrim, tomilho e orégano. E o azeite. Pode ser também manjericão, mas como eu tinha todos esses sequinhos, como ele vai para a decoração, eu queria que aparecesse pedaço de alho, nem nada, só realmente as ervas, para deixar ele mais bonitinho. Mas o manjericão você não acha que queima mais? Só se eu colocar embaixo, geralmente eles colocam tala de amendoim, mas vocês podem usar qualquer uma outra, tá? De castanhas, se quiser fazer de pistache também pode. Eu já fiz esse brownie com avelã, a pasta. E daí tem a venda no livro, no site da Unlivro, né? Tem um ainda exemplar disponível aqui. E depois a gente até vai mandar mais pra cá, porque só tem um. E são 90 receitas de drinks a doces. O livro realmente é bonitão, todo colorido. E depois se quiserem folhar, tem aqui disponível. Pode? Essa tem receita de hoje, né? Acho. Vai ter alguma coisa pra ser parecida, entendeu? O tomate confitado vai ter. Conto André no chefe. A gente tem mel. Eu amo essas ervinhas deles aqui, que são orgânicas. Eu sempre compro deles um monte de É coisa, muito porque bom. a leva do depois. Cebolinha, se vem pela cor, que ela é ótima, tá? Orgânica. Tomilho. Salsa. Todos eles são maravilhosos. E hoje em dia, como eu fico menos em casa, ao invés de comprar cebolinha, salsinha e carne no freezer, eu uso deles, que é realmente muito bom. Já eu uso no meu omelete para dar um gostinho diferente. Nessa receita daria pra gente usar, né, da panquequinha, no meio de diversos refogados. Para fazer caldo rápido, mistura esses três dentro de uma aguinha, junto com uma folha de louro, umas cascas de cebola que tu usou, porque tu vai usar a cebola para refogar, e já faz um caldo de legumes rápido para fazer os outros. Entendeu? Pode botar hortelã, NN própolis. E esse aqui é legal, que é o shoyu. Esse é um suave, tem um pouquinho de mel. O que acontece? O shoyu, tem o shoyu de coco, etc. Mas esse aqui é maravilhoso, porque passa por um processo de fermentação natural. Não tem glutamato monossódico. Não tem corante caramelo, que é super tóxico, né? Não tem nenhum tipo de conservador. É só água, soja, sal, mel e álcool. André, qual que é o seu álcool? André, é pra Tatiana, ainda. E o legal é que aqui de São Paulo, né, E tu? Não. Mogi das Cruzes, eu lembrei e não li. Mogi. Mogi. NN Própolis. Alguém me chamou? Não? Eu.
conheço ele já há um tempão e agora eu comecei a fazer trabalho com ele. Eles têm tanto, não tem nada, eu falei, tem muito bom. Daí o pessoal vai lá, com uma satura que é péssimo e um pouco de deles que é não tem corante, um preço que é muito próprios deles, assim, rápido. É incrível, eu tomo todos os dias de manhã, nunca mais fiquei em casa. É muito bom. No Jundiaí aí eu sei, mas eu posso informar. Ó, vamos lá. Marcela Nogueira. Vou mandar pro... Fica bem. Claro que esse tá com bastante ganja, mas tem abobrinha? Graziela. Peraí, deixa eu virar, peraí. Assíduo. Ângela Bechara. Não vai. Vou puxar. Perfeito. Deixa eu falar. A gente está fazendo um trabalho